Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando o Hangout E-Commerce, o seu programa de entrevistas sobre e-commerce. Só para você que está nos assistindo agora, segunda-feira, 8 horas e 18 minutos. Hoje nós vamos entrevistar o Diego Ivo. Ele que trabalha com SEO há 7 anos e ele é CEO da Conversion, empresa especializada em SEO. O Diego ele foi responsável pelo Open SEO, comunidade que reúne fórum e curso online gratuito de SEO, que vem ajudando milhares de profissionais a compreender e implementar o SEO. Boa noite. Estamos começando. Tivemos aí uma interferência divina. E o tema de hoje que nós vamos falar é como o SEO pode ajudar nas vendas do seu e-commerce. Diego, obrigado por ter aceitado a nossa presença. Prazer tê-lo aqui conosco hoje, nessa noite de segunda-feira. Para a gente começar o nosso bate-papo, queria pedir para você fazer uma breve apresentação da sua carreira, da sua trajetória profissional e dos projetos que atualmente você está comandando. Muito boa noite. Boa noite, Denis. Boa noite, Grace. Boa noite, Elvis. O prazer é todo meu. Agradeço muito o convite. Como se falou, eu sou o CEO da Conversion. Nós somos hoje uma das principais empresas de SEO no Brasil e a única, a maior que só trabalha com SEO. Nosso foco está totalmente em busca orgânica. Então, nós trabalhamos com um foco muito grande em e-commerce, também em grandes projetos de SEO. E, além disso, temos desenvolvido ferramentas para ajudar o trabalho de SEO para a pessoa também poder fazer o SEO por conta própria, porque nós temos a visão e a missão de fortalecer o mercado de SEO ou seja, entregando conteúdo. Tem o curso que o Denis falou e nosso blog também é bastante atualizado. Então, eu trabalho nessas frentes todas. Ok, muito legal. E para bater bola hoje aqui com o Diego Ivo, nós temos como convidados Elvis. Eu sou o CEO da Conversion. Nós somos hoje... Boa noite, pessoal. Estamos aqui com Elvis. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Maravilha. Maravilha. Boa noite. E temos também, vamos ver aqui se conseguimos colocar o som direitinho na Grace. Vamos ver. Atenção. Bom, daqui a pouquinho a gente corrige o problema aqui do som da Grace, que também vai participar entrevistando o Diego. E para você que está nos assistindo, também pode fazer as suas perguntas. Como que você faz isso? Muito simples, queridão. Acessa lá www.hangoutecommerce.com.br, e-commerce com 2 M's, tá? Só para não ter nenhuma dúvida. Lá você vai ver um campo de cadastro, basta preencher o seu nome e e-mail e fazer a sua pergunta, que o Sandro, que é a nossa entidade, o oráculo que coloca o programa no ar, ele vai monitorar todas as perguntas, todos os comentários que estiverem chegando aí pelas redes sociais também e passar a bola aqui para a gente. Ele vai colocar as questões que vocês estão falando. Maravilha? Bom, Diego, para começar, queria que você falasse um pouquinho mais do que é o trabalho de SEO. O que consiste o trabalho de SEO? Certo. Primeiro, eu acho que existe uma grande confusão de muitos profissionais do próprio mercado do que é o SEO e do que é um trabalho de link patrocinado. Algumas pessoas não conseguem identificar que
um anúncio, na verdade, é um anúncio, aquele link patrocinado, e o Google, na verdade, trabalha para que cada vez haja menos a percepção de que o anúncio é um anúncio. Mas o trabalho de SEO ele consiste em otimizar sites, melhorar sites, para que eles fiquem mais bem posicionados através da busca orgânica do Google e esses sites recebam um tráfego qualificado. E desse modo se constroem as estratégias que vão tornar o investimento em SEO viável. No caso do e-commerce, é bastante simples, porque você pode acompanhar que aquele tráfego que foi gerado através da busca orgânica, ele, pelo Analytics, gerou uma receita. Por exemplo, a pessoa pesquisou celular, pesquisou smartphone barato, encontrou uma página sua e ali fez uma compra de R$450, está tudo traqueado. Quando você não trata de e-commerce, você tem outras métricas para abstrair e entender todo o caminho da conversão. Ou seja, o trabalho de SEO ele é principalmente melhorar o site para ele ficar bem posicionado, só que qualquer pessoa que se preze, que trabalhe com e-commerce, com marketing digital, com tudo na internet, tende a acompanhar todo o funil de vendas. Portanto, o trabalho de SEO é fazer com que os sites apareçam mais bem posicionados na busca orgânica, não na busca patrocinada, e com isso vendam mais. Financeiramente, vale mais a pena investir em SEO ou investir em links patrocinados, falando aí num longo prazo? Olha, depende. Eu recomendo muito que as empresas e os e-commerces que estejam começando, eles contem com uma plataforma que já tem um SEO bom, ou seja, já venha preparada para SEO, mas invistam em link patrocinado. Por quê? Porque na medida em que você investe em link patrocinado, o seu site ele automaticamente já passa a aparecer, se você tiver budget, se você tiver a verba suficiente. No curto prazo, o AdWords é uma melhor opção, principalmente para grandes operações. Eu falo que o momento certo de uma empresa em e-commerce investir em SEO é a partir daquele momento em que a sua operação já está funcionando, porque o SEO ele não é de curto prazo, é de médio e longo prazo. Vamos considerar, por exemplo, que se resolva investir na palavra-chave, o exemplo que eu dei, smartphone barato. Você leva 4 a 5 meses para conseguir posicionar aquela palavra-chave, e um trabalho de SEO, é bom frisar que não tem garantias, porque depende do algoritmo de terceiros, e então, se aquela palavra não te gerar receita, o investimento não valeu a pena. Portanto, a operação de e-commerce ela tem que estar madura o suficiente para investir em SEO. A partir do momento que invista em SEO e possa vislumbrar o médio e longo prazo, o investimento pode retornar pelo menos, talvez umas 10 vezes mais que o AdWords. Ok. Bom, já corrigimos aqui o problema no microfone da Grace. Vou passar a bola para ela se apresentar e já emendar uma pergunta. Não é isso mesmo, Grace? Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui participando do Hangout de Eventos E-Commerce, acompanhando o trabalho do Diego. E eu gostaria de perguntar o seguinte, ele acabou de comentar que ele considera que é bom o e-commerce estar maduro para investir em SEO. E considerando que um dos grandes trabalhos de SEO que é feito dentro do site é em relação ao conteúdo, ou seja, ao cadastro dos produtos, envolve muito essa questão de cadastro, né? Ele não acha talvez importante já ter desde o início uma consciência, uma preparação nesse cadastro, para que depois não tenha que ser refeito o trabalho? Grace, ótima pergunta. O que eu estava pensando com a pergunta com outra resposta era, na verdade, a contratação de uma empresa de SEO. Mas o trabalho de SEO é tudo. Tudo no seu site, tudo na sua marca vai refletir na busca orgânica.
Mas se você fala de uma forma genérica, então tudo é SEO, sim, porque o cadastro vai ajudar no SEO, a arquitetura da informação vai ajudar no SEO, a sua marca vai ajudar no SEO, enfim, o Google procura avaliar todas as coisas relacionadas a um site. Só que quando a gente pensa em SEO, a gente pensa principalmente num trabalho exclusivamente de SEO, que é de otimizar as coisas que já estão bem feitas. Se uma loja ela não fizer bem feito alguma coisa, o SEO ele não faz milagre. Quem faz milagre são os outros. Milagre não é com SEO. Então, se você entende que é bom para o seu e-commerce uma boa descrição, diferente da descrição do fabricante, que é muito comum, vale a pena fazer, sempre pesar a relação custo-benefício. Então, e se tem um gerente de e-commerce, é importante que ele saiba de SEO, mas aí tem o que se faz internamente e o que se precisa de uma consultoria externa. Mas você não acha, complementando, que talvez seria interessante colocar no plano de negócios de um e-commerce já como quase que um pré-requisito já a contratação dessa pessoa ou dessa empresa para auxiliar desde o começo nesse trabalho, para a coisa já começar melhor? Depende, tudo vai depender do investimento que se tem. Por exemplo, é importante que todo mundo que trabalhe no e-commerce tenha noções, por exemplo, de rede social, tenha noções de SEO, tenha noções de plataforma, tenha alguma noção de programação, mas isso daí eu acho que é um pré-requisito para dar certo. Mas contar com um especialista e a pessoa que trabalha com SEO é uma mão de obra tanto rara quanto cara, então eu acho que se deve pensar um pouco melhor. Porém, sim, desde o princípio você deve pensar o seu e-commerce pensando no SEO, claro. Uhum. Não sei se responde a pergunta básica era essa. Oi? Tá certo, a pergunta básica era essa mesmo. É importante, né? É importante. Tá pensando nessa. Uhum. Isso, e aí o que a gente recomenda, o que eu recomendo é que se você tem um e-commerce, faz um curso gratuito de SEO que nós oferecemos e tenta colocar o máximo aquilo em prática. Porque o conhecimento nunca é demais, né? Certo. Elvis, temos perguntas aí do público? Temos sim. Ô, Diego, temos aqui uma pergunta do João Thiago. Ele pergunta, além do fator on-page relacionado ao conteúdo de programação, title, meta tags, descriptions, instruções para os robots e sitemaps, e os fatores on-page, link build, etc. Quais os principais fatores de otimização do motor de busca que você destacaria? O robô do Google, ele nasce avaliando basicamente duas coisas. O Google se tornou o buscador mais utilizado porque ele buscava as palavras-chave dentro do site e descobriu que as páginas que mais recebiam links, elas tinham mais autoridade. Só que essas duas coisas, elas se desdobram em 1000 variáveis possíveis. A base é, de fato, você ter um bom site, uma boa página, com páginas relevantes e que cada uma dessas páginas ela tenha autoridade para ficar bem posicionada. Ou seja, se pensar em relevância e autoridade, são as bases do SEO. E quando você fala em autoridade, por exemplo, você não está falando só de conseguir links. Você conseguir links para o seu e-commerce é importante, mas o Google, uma coisa que eu tenho frisado bastante, é que o Google avalia a quantidade de buscas pela sua marca, e isso daí acaba sendo um critério de posicionamento. Ou seja, não basta você fazer... o SEO ele não pode ser uma coisa desconectada da estratégia de marketing. As oportunidades de SEO aumentam na medida em que a sua marca se fortalece. Então, enfim, você vai ter os critérios on-page e fora do site de link building, mas eu acho que o mais importante em SEO é você pensar tudo integradamente, como uma estratégia. Qual que é a estratégia do meu e-commerce e como eu consigo trazer isso daí para
para a busca orgânica também, assim como você tem que levar isso para o e-mail marketing. Eu acho que o X da questão é a estratégia e depois ir aplicando essa estratégia em cada um dos canais. Tá, o Fábio Renato, ele pergunta como podemos planejar o SEO on-page. E eu pergunto, existe alguma ferramenta, algo online que ajude nesse planejamento? Como que deve ser o planejamento para e-commerce do seu on-page? Certo. Dentro do on-page, existem algumas ferramentas que vão averiguar se o uso do HTML em geral está correto. Nós trabalhamos trabalhamos com ferramentas para gerenciar o projeto de SEO, que não é bem uma ferramenta de SEO, mas que pode ser utilizado para qualquer projeto. Então, sobre o planejamento, o que o varejista ele precisa identificar? Quais são os produtos, as categorias de produtos que eu mais vendo, as subcategorias e as marcas. E aí entra, por exemplo, isso que a Grace falou de produzir o conteúdo. Então, vou dedicar conteúdo a aquelas categorias, a outra categoria. Então, e vai tendo essa distribuição, ou então de implementação de melhorias técnicas dentro do site também. E para planejar isso daí, precisa se identificar qual que é o maior problema que o e-commerce tem hoje que não consegue ficar bem posicionado, ou seja, o que prejudica, e a minha recomendação é que vá por ordem de prioridades, e essas prioridades tem que se pensar em cada caso específico. E se define um cronograma. Eu acho que se você trabalha, é uma coisa muito simples, trabalhar com Google Docs, que nós trabalhamos muito tempo, resolve muita coisa, porque tem uma planilha, você tem a respectiva tarefa, mas algo que dê a resposta pronta é difícil. A Moz.com traz essas informações e vale a pena utilizar, mas ela não é tão precisa também. Bacana. Emendando isso que você falou do conteúdo, o Thiago Roberto, ele pergunta como gerar um conteúdo de qualidade com produtos muito semelhantes, como blusas, sapatos, etc. Certo. Para você ter um conteúdo de qualidade, eu acho que existem 3 pilares quando a gente pensa em SEO. Aquilo ser relevante, ou seja, ter uma relevância da informação, depois ele poder ser encontrado por alguma palavra-chave. Só que a isso daqui você respondeu de uma maneira fria. A relevância da informação é a palavra-chave. O conteúdo, um bom conteúdo ele não pode ser frio. Ele tem que lidar com o sentimento da pessoa, porque não importa se você está comprando uma blusa azul, se você está comprando uma impressora, um celular, você não está comprando o objeto, você não está comprando uma commodity, você está comprando uma ideia, você está comprando um sonho. Então, um bom conteúdo, ele lida basicamente com os aspectos subjetivos. Por exemplo, se você pegar um celular seu e falar, esse é um celular de 16 GB com processador tal, câmera de não sei quantos megapixels, isso é chato. Mas o negócio é você vender um sonho. O que o produto vende enquanto sonho? Então, o conteúdo bom vai muito por essa linha. Uma dica que você pode ter, que você pode aplicar, é definir, por exemplo, que sentimento aquele texto deve produzir. E aí, portanto, você construir o texto baseando-se naquele sentimento e, ao longo desse texto, as informações técnicas elas vão aparecendo naturalmente. Ok, maravilha. Chegou uma pergunta aqui do YouTube. O Luciano Neves, ele pergunta como que aplicar o SEO, né? Tem que ser feito um blog para e-commerce? É necessário? Porque, na verdade, ajuda muito, né? O princípio básico do SEO é que quanto melhor você for para o usuário, melhor para o Google, desde que o Google consiga enxergar que você é bom. Ou seja, você pode otimizar as categorias, você pode otimizar os produtos do seu site, e você pode também construir um blog. Só que não é só simplesmente abrir lá um blog, jogar lá e ficar colocando qualquer texto. Esse blog tem que ser, novamente, tem que ser relevante, tem que ser bom. O blog é uma excelente estratégia, assim como um canal do YouTube é uma excelente estratégia. As redes sociais são um excelente canal de comunicação com o público. Então, deve-se olhar para todos os pontos.
O blog ele tem impacto em SEO, você consegue, por exemplo, otimizar palavras-chave que não fariam sentido se otimizar dentro da loja virtual. Você pode atrair um público sem necessariamente estar vendendo o produto, mas se comunicar com aquelas pessoas que se interessam pelo seu produto. E uma dica, não use o blog para vender. Não faça conteúdo para vender diretamente. Isso é muito chato. Você não quer ler um post de blog para necessariamente comprar o produto. Você quer... Se aquele produto for bom, o consumidor virtual vai falar, eu vou comprar. Não é você que vai falar que eu vou comprar. Ok. Ivo, queria que você esclarecesse para a gente o que é esse zoológico que o Google tem de panda, pinguim, beija-flor. O que são esses animais que regularmente o Google noticia aí aos 4 cantos e que muda todo o aspecto de programação, de SEO? Queria que você explicasse um pouquinho melhor para quem está nos assistindo. É verdade, o Google está criando um zoológico com as atualizações do seu algoritmo. Então, primeiro teve em 2011 o Google Panda, em 2012 você teve o Google Penguin. Esses dois algoritmos, e agora em 2013 a gente teve também a atualização do Panda e do Penguin, que existem regularmente, e o Hummingbird, que é um algoritmo totalmente revolucionário, que tem a promessa de impactar mais de 90% das buscas na internet. Ou seja, mais de 90% dos resultados na internet vão mudar. E para que servem esses algoritmos? Servem para tornar o algoritmo do Google mais preciso em trazer a resposta para o usuário. Como em SEO, um nível do SEO é otimização para o algoritmo, tem muitas empresas que acabam, ou pessoas que acabam otimizando somente para o algoritmo. Então descobre um macete que funciona, então vai aplicando aquele macete. Só que aí o algoritmo, os engenheiros do Google identificam que existe uma técnica, um macete que está sendo utilizada exaustivamente, eles vão lá e cortam. Então isso aconteceu em 2011, aconteceu em 2012 e agora acontece também em 2013. O Google, ele no fundo não quer que você faça SEO. E esse não querer que você faça SEO é que ele não quer que você faça só SEO. Então, tanto que em 2013 também, ele parou de informar a palavra-chave que a pessoa busca para encontrar o seu site através da busca orgânica. Isso é bom ou ruim? Por um lado é ruim porque você tem menos informações, mas por outro lado é muito bom porque as pessoas deixam de otimizar as páginas, otimizar o seu site só pensando em palavras-chave e são meio que obrigadas a otimizar focando no usuário. Ou seja, pensa em algo que é bom estrategicamente para você e depois pensa como é que o algoritmo, o mecanismo de busca vai conseguir identificar aquilo. Então, os bichos do Google são para tornar a busca mais interessante. Porque o que a gente pensa muito em SEO, então, eu quero ficar bem posicionado, sei lá o quê, mas esquece que o site é seu, se coloca e lembra que você também faz pesquisas no Google. Pense então, se eu pesquisar tal coisa, o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar um bom resultado. E para você poder fazer SEO, a primeira coisa que você deve ter e se responder sinceramente é: eu mereço ser esse primeiro resultado. A partir disso, começa o SEO. E aí não tem risco de ter punição de algoritmo, não tem risco, aí não tem risco de ser punido. Diego, me diz uma coisa, e continuando nesse assunto dessa mudança agora do algoritmo do Google, você acha que para o pessoal de e-commerce, o que mudou? O que foi a maior alteração com esse algoritmo em relação a quem já estava aplicando alguma estratégia de SEO? Olha, é muito Como que amplo. afeta quem já tinha uma estratégia? Então, se você já tinha uma boa estratégia, não afeta em nada e, na verdade, é positivo. Porque os sites que vão perder posições são, teoricamente, os sites que
em geral, 95%, 99% dos casos, se utilizavam de algum trick, de algum macete para ficar bem posicionados. Então, mas antes de entender qual vai ser o impacto, vamos entender primeiro o que é esse último algoritmo do Google, Hummingbird. O Google, e isso é engraçado porque antigamente, quem nunca zoou de uma pessoa, nunca fez uma brincadeira de uma pessoa que ia no Google e digitava: Google, eu quero saber se vai chover hoje. Então, porque o Google era praticamente uma resposta pessoal para a pessoa. E, embora ele pareça brincadeira, é isso que hoje o Google quer ser. Ele quer que as pessoas façam perguntas. Assim como tem o Siri da Apple, que responde uma coisa pelo celular, o Google quer ser esse assistente pessoal. Então, o que essa atualização muda? Muda a maneira de buscar. O Google, mesmo que você digite uma coisa teoricamente subjetiva, pensar, por exemplo, quais são os melhores lugares para ir com minha família passar férias no verão. Então, o Google quer trazer respostas para você. Então, o que muda é a maneira de pesquisar. Só que a maneira de ter palavras-chave no site não mudou. E com isso daí o Google faz um filtro para que as pessoas não façam sites só pensando em palavras-chave. A palavra-chave vai continuar importante, mas ele pode trazer um resultado que não necessariamente tem aquela palavra-chave ou aquela palavra-chave otimizada. E então o que muda é, se as pessoas otimizavam somente para palavras-chave e não em responder a uma necessidade de um consumidor, de uma pessoa real, esse site vai cair. Mas se a intenção, e a intenção é uma coisa complexa, mas é isso que o Google chama, se a intenção era boa, o risco é menor. E sem contar o peso do referendo social, não, Ivo? Olha, não muito. Não acho que a social media tem um impacto direto em SEO, tem um impacto indireto. Porque a social media faz a tua comunicação com o seu consumidor melhorar, certo? Se for bem feito. Isso, relacionamento. Se você tem relacionamento, por exemplo, pensa num amigo seu. Se você tem um bom relacionamento com um amigo seu, você vai procurá-lo. E se você tem um bom relacionamento com uma marca, você espera que essa marca apareça quando você fizer consultas no Google. E essa é a relação indireta e não direta. Ok, Diego. Então, antes, voltando um pouquinho ao assunto de antes que você falou sobre como afeta, dá para perceber que o mais importante é o conteúdo, continua sendo investir no conteúdo do site, tô certa? Quanto mais conteúdo falando sobre assunto, sobre o benefício que o produto traz, o que ele causa na vida da pessoa, uma transformação, alguma coisa assim. Se o e-commerce estiver focado para isso, possivelmente ele vai se bem posicionar, tá certo? O conteúdo é um pilar importante. É muito importante, principalmente se você estiver falando um conteúdo de texto, de vídeo ou de imagem. Porém, se a gente considerar conteúdo, buscando a raiz etimológica da palavra, indo ao latim, o que é conteúdo? Algo que preenche outra coisa. E se você considerar que conteúdo é alguma coisa que vai preencher uma necessidade humana, com certeza você tem que focar no conteúdo. Mas esse conteúdo pode ser outras coisas. Por exemplo, a organização do site é uma coisa muito importante. Você tem que focar na organização do site. A arquitetura da informação é um pilar muito grande em SEO, porque o Google quer trazer, ele aprende com sites, desculpa, ele aprende com sites que estão melhor organizados. E se esse site organiza muito bem a informação, basta a pessoa consegue navegar mais. Ou seja, isso também responde a uma necessidade da pessoa de conseguir encontrar a informação desejada, de preencher aquela necessidade. Então, é conteúdo, mas é conteúdo de uma forma mais ampla, quase que filosófica.
Temos mais perguntas aqui. Estamos com problemas no áudio da Grace. Oi? Agora Estão voltou. ouvindo agora? Agora voltou. Então Agora tá, voltou. gente, desculpa. Eu tenho mais uma pergunta que vem agora lá do YouTube, que é do Maciel Eustáquio. Ele comenta que a concorrência está usando Black Hat, diretórios de links para ser exato. E ele pergunta como ele deve proceder. Ele deve denunciar para o Google? Como a gente falava, com as atualizações do Google, a tendência é que todos esses sites que se utilizam de Black Hat, eles caiam. Eu não recomendo jamais que você faça algum Black Hat no seu site. Quando eu vejo um concorrente que está utilizando de uma tática de Black Hat, eu simplesmente não faço nada porque eu não acho que vale a pena o tempo perdido de pedir para remover aquele cara, para o Google punir aquele site. Eu simplesmente abstraio e sigo com o meu planejamento, com a minha estratégia. Se alguma coisa muito grave que está acontecendo há muito tempo, pode valer a pena buscar isso daí. Só que você não tem uma palavra-chave só, você tem 1 milhão de palavras que você pode otimizar. E, portanto, eu recomendo se preocupar menos com a concorrência e procurar fazer o melhor observando o que a concorrência está fazendo, para que a concorrência te siga e não você siga ela. Ok, Diego. Agora a gente está com mais uma perguntinha aqui, que é da Jéssica, também do YouTube. Ela pergunta o seguinte: quando você fala de relevância, como faz para aumentar essa relevância? Somente pelo link build ou existe outra estratégia que possa ser explorada? Acho que é só importante, Ivo, explicar um pouquinho o que é link building antes para o pessoal. Certo, vou fazer duas definições conceituais que são muito importantes em SEO. A primeira coisa, relevância é que a sua página seja a página mais relevante para uma busca do usuário. Isso daí é relevância. E outra coisa é autoridade, que aquela página também tem autoridade suficiente para ficar bem ranqueada. Ou seja, uma página bem posicionada, ela é uma soma de ser uma página relevante e uma página com autoridade. Você pode, por exemplo, ter uma página que tem muita autoridade, mas ela não é relevante. Ou então uma página muito relevante que ainda não tem autoridade, então você vai construir a autoridade dela para ficar bem posicionado. Portanto, tem que pensar por essas duas frentes. Então, para você construir a relevância do seu site, você tem que tornar-se um bom site. Você, por exemplo, vai ter uma página sobre um iPhone, transforma aquilo na melhor página que pode existir sobre um iPhone. E se, por outro lado, a construção da autoridade, ela passa pelo link building. E o que é link building? É o trabalho de construção de links. Só que não é qualquer link que você vai construir, tem que ser links relevantes, links que transmitam uma autoridade que realmente exista. No nosso modelo de trabalho, a gente tem cada vez falado menos em link building. O link building ele não é necessariamente errado, ele não é necessariamente ruim, mas o que eu chamo a atenção é, vamos pensar em autoridade. Se um site ele tem autoridade, ele pode passar a conseguir links porque ele tem autoridade suficiente para merecer aquele link. Se um site ele tem autoridade, ele vai ter uma marca que vai ter muitas buscas. Então, antes de pensar em link building somente, deve-se pensar em construir um diferencial que permita receber os links. E os links, como o Maciel fez uma pergunta recentemente, eles não devem ser de diretórios de sites, não devem ser de diretórios de artigos, mas devem ser links que se chamam de editoriais. E no meio do e-commerce, isso é uma coisa extremamente complexa, porque você entra em contato com alguém propondo que ele faça um link para você, e muitas vezes ele vai querer que você pague para ele. E você não pode pagar por um link, porque isso daí vai gerar punição. E o Google ele tem algoritmos que identificam um padrão de compra de link. Porque se uma pessoa se acha esperta comprando link,
o algoritmo do Google é muito mais esperto, porque ele consegue identificar um padrão. E o primeiro erro que a pessoa faz é comprar muitos links, links irrelevantes. Então, às vezes você pode levar meses e mais meses para conseguir um link de um determinado lugar, porque o link, ele em geral começa com relacionamento. A pessoa vai linkar para você porque ela confia em você. Se você não gera confiança suficiente, não existe SEO, não existe link building. E senão, aí você vai cair no zoológico do Google. Muito bem. Diego, o link building, ele deve ser feito para produto, categoria ou sobre a empresa? Todos. Como eu falava, o importante é, eu tenho uma autoridade, a minha marca é forte, eu tenho, por exemplo, um produto que é muito relevante e é exclusivo, e a relevância desse produto por si já merece links. Então, isso, na verdade, vem... o que você tem de mais... Qual é o maior diferencial que você tem? O que você pode explorar que o seu concorrente não tem? Se você for explorar a sua marca, legal, você pode conseguir links para sua marca. Isso daí é muito importante. Você também pode conseguir links para suas categorias, subcategorias e também para o produto. Na verdade, todos os links são mais importantes e a página que recebeu o link, ela vai receber a autoridade que aquele link transmite. Então, se você quer ficar bem posicionado para iPhone, a sua página de iPhone provavelmente vai precisar receber links de autoridade. Se é a sua categoria de celular, por exemplo, a sua categoria precisa transmitir, receber links de autoridade. Mas, em compensação, uma página que receba muitos links para sua marca, ela transmite autoridade por todas as outras páginas. Ou seja, qualquer link bom já vale a pena. E cada link vai fortalecer principalmente a URL linkada. Tá. Sobre os diretórios, Diego, qual que é a sua visão em relação a essa estratégia e o que você indica? Eu indico que não faça links em diretórios. De nenhum tipo. Qualquer link que qualquer pessoa possa fazer não tem valor. Essa é uma resposta bem direta. É uma das poucas respostas em SEO que é extremamente objetiva. Qualquer link fácil que qualquer pessoa possa fazer, evite. Então, hoje em dia, diretórios, esquece. Esquece, completamente. Completamente. Bacana. Inclusive, Ivo, de diretórios de artigos, por exemplo? Inclusive de diretórios de artigos. Porque tipo, Artigonal, enfim. O Artigonal, eu não sei como que ele está hoje. Porque você tem o link, para ele ter validade no Google, ele precisa ser um link do follow. E o oposto do link do follow é o link no follow. O link no follow é o link que o Google não segue. Por exemplo, se alguém deixa um comentário num blog, isso não vale como link. Assim, porque conceitualmente não vale. Imagina se você ganhasse autoridade por comentar no blog dos outros. Então isso aí seria, a indústria do spam estaria nas primeiras páginas necessariamente. E não é bem assim. Então você tem que conseguir um bom link. Os diretórios de artigos, eles têm a sua validade, mas os melhores, talvez os relevantes hoje, para praticamente 100% dos artigos que se publiquem, ou 95%, eles usam a tag nofollow no link, ou seja, é um link que não transmite credibilidade. Então, eu lembrei agora, realmente o Artigonal é nofollow, tem razão. Mas esses outros, de hit, link K, todos esses outros não adianta nada. Não, porque é um link fácil. Qualquer link fácil, você deve evitar. Quando a gente faz um trabalho de SEO, a gente não faz um trabalho de SEO para conseguir 200 links, nem para conseguir 100 links. Às vezes você conseguir um link por semana, um link por mês. Nossa, isso daí vale dinheiro, isso daí tem um valor agregado. Mas, senão, não se preocupa
em lugares que vão te dar links em escala. Porque o trabalho de link building ele é artesanal e não uma máquina de gerar links. E deixa eu só aproveitar o gancho. E Sim. releases divulgados na mídia em geral, que pulverizam. Isso é muito bom. Mesmo que o conteúdo seja repetido em vários sites? Me fizeram essa pergunta hoje. Porque, olha só, a gente tem que pensar a partir do quanto aquilo é bom. Se, por exemplo, eu disparar um release e o Estadão e a Folha de São Paulo publicarem aquele release com pouquíssimas alterações, isso é bom ou ruim? Poxa, é claro que é muito bom. Os jornais, os dois jornais com maior autoridade no país, publicaram seu release. Então, e aí entra na questão do preto no branco. As coisas não são tão preto no branco. É importante a gente pensar no que é natural e como o algoritmo do Google consegue identificar isso. A prática de disparo de press releases, depois que os diretórios de sites, diretórios de links, diretórios de artigos pararam de funcionar, fora do Brasil as pessoas começaram a disparar muito press release, para com isso daí conseguir fazer links, ou seja, sempre atrás de um macete. Só que se você fizer um disparo de press release pensando na reputação do seu e-commerce e um site relevante, um jornal relevante publicar aquela matéria, você recebeu a autoridade necessária. Então, o negócio é a gente pensar como é que o algoritmo do Google vai conseguir enxergar aquela coisa boa que a gente está fazendo. Se, por exemplo, você enviou um press release, alguém publicou uma matéria e não colocou o link, você liga lá e fala: ô fulano, olha só, você publicou uma matéria sobre o nosso site, coloca o link aí, por favor, é importante pra gente. Mas você faz isso daí porque você já tem uma coisa boa e você quer que o Google veja isso com certeza, que aquele link, que aquele press release te transmite autoridade. É isso aí, Diego. A gente tem mais uma pergunta agora lá do YouTube, do Maciel, de novo, né? Então ele está perguntando, ainda sobre link build, se no caso para e-commerce é mais efetivo para curto prazo trabalhar com link build interno? Se sim, qual a melhor dica para fazê-lo? Em vez do externo. Muitos sites, eles não têm a autoridade real suficiente para conseguir links de qualidade. E não adianta querer forçar, querer enganar o algoritmo do Google. Só que cada link que está no seu site, como eu estava falando anteriormente, ele transmite autoridade para outras páginas. Então, se pensar na maneira da arquitetura da informação do seu site, ou como, por exemplo, dentro de uma página de um produto para outra página do produto, você ir linkando uma página a outra e amarrando todos os pontos do seu site, é um investimento muito bom. Porque você permite que o usuário navegue melhor dentro do seu site. E o Google é capaz de enxergar isso daí. Eu gosto muito de interno. De novo, você está pensando no usuário, em como ele vai utilizar o site, que também vai fazer com que você se posicione melhor no Google, se você fizer isso, né? Isso. Na verdade, quem trabalha com SEO tem que pensar em dois níveis. O primeiro é o do usuário, o segundo é o do algoritmo. O problema é se você pegar o nível do algoritmo e sobrepor ao usuário. Aí está errado. Mas, se você pensar no usuário, falar, eu vou fazer uma coisa boa, e vou pensar como é que o algoritmo do Google vai conseguir enxergar isso, isso daí é SEO. Temos uma pergunta aqui, vinda do YouTube, e feita pelo Ricardo Caetano. Ele pergunta: usar a marcação do esquema de breadcrumb pode ser prejudicial? Pois com essa marcação você perde a URL com a palavra-chave e passa a ter o link da categoria nos resultados de busca. Não, eu acho ótimo. O esquema.org é um recurso muito bom. Por exemplo, o Google, oficialmente ele fala que ele é capaz de identificar tudo que é bom no seu site. Por outro lado, ele pede que você utilize o esquema.org. E
Por que ele pede que você utilize isso daí? Porque com as marcações de HTML, você pode falar ao Google, olha, isso é um preço, isso é um breadcrumb, isso é um produto, isso é a foto do produto, isso é a review do produto. Ou seja, você mostra para o algoritmo do Google, e aí lembra o que a Grace estava falando, que você tem o nível do usuário e o nível do algoritmo. Se o seu site ele tem reviews de produtos, você quer que o Google saiba que aquilo são reviews de produtos de usuários reais. Então você vai conseguir o máximo possível informar ao Google isso daí. E quanto à questão da URL, a URL amigável, ela simplesmente é oposta a uma URL dinâmica. O fato de você ter uma palavra-chave na URL, nem em todos os casos é a URL melhor para SEO. Porque se você trabalha num meio, por exemplo, em que as pessoas compartilham muito os seus produtos, você ter a URL mais curta possível é a melhor URL. E o algoritmo do Google, ele tende a identificar isso daí. E com o esquema trabalhando-se os breadcrumbs, você consegue mostrar para o algoritmo do Google qual que é o ponto exato da arquitetura da informação. E aí, isso daí retoma a pergunta anterior do Maciel, que é sobre o link externo. O link externo é ótimo, e um dos pontos do link externo é mostrar a arquitetura da informação. Se você faz isso no breadcrumb, ajuda bastante também. Mais perguntas aí, Elvis? O Diego, todos os buscadores tendem a funcionar da mesma maneira para SEO? Se eu fizer para o Google, vai funcionar para os outros também? Idealmente, sim. Na prática, não. Por exemplo, acho que há um ano atrás, mais ou menos, se descobriu que quando você utilizava o Internet Explorer, a última versão, eu nem sei qual que é a versão do Internet Explorer, a Microsoft mandava para os servidores do Bing a palavra-chave do Google que a pessoa buscou, em qual resultado ela clicou. E o Bing passava a utilizar aqueles dados para posicionar os seus sites. Então, você tem um caso extremo como esse daí, em que o Bing rouba o resultado do Google, mas conceitualmente o princípio de um mecanismo de busca é o mesmo: relevância e autoridade. Porém, a questão é que no Brasil, principalmente, o Bing ele é muito fraco. O Google ele domina 93% do market share brasileiro. Isso daí é muita coisa. O Yahoo ele utiliza o algoritmo do Bing. E o Bing, somado com o Yahoo, deve ter mais ou menos 5% do market share. Então, não vale muito a pena você se preocupar com o Bing, a não ser que seja um nicho muito específico, a não ser que o tempo que você vai gastar naquilo ali vai te dar retorno. Mas eles funcionam por princípio de uma forma mais ou menos idêntica, mas a relevância de cada um é muito diferente, a autoridade de cada um é muito diferente. É válido pensar que se você vai trabalhar com um nicho, num produto que seja específico para uma pessoa de 40, 50 para cima, e ela vai comprar o seu computador e não vai saber instalar o navegador, né? Ela vai vir com o Internet Explorer, né? Uhum. É válido você fazer um tipo de estratégia desse, fazer específico para o Bing, para esse tipo de público? Vamos supor um negócio. Você vai no Analytics, pega a sua lista de browsers. Se o Internet Explorer está convertendo pra caramba, e se ele por acaso converte de um tráfego do Bing, do Yahoo, com certeza vale a pena otimizar. Então, essa é uma pergunta muito específica e cuja resposta existe dentro do Analytics. Aliás, eu recomendo muito o uso do Analytics, porque ali é uma caixa preta de tanta informação que tem para você absorver informações e, utilizando a inteligência, otimizar bastante coisa. Seja para SEO, seja para e-mail marketing, seja para AdWords, seja para estratégia da sua operação. Então, por exemplo, você vai descobrir, por exemplo, que boa parte do tráfego vem de um determinado lugar e, conversando com a operação logística, você descobre que existiria uma isenção fiscal se tivesse um centro de distribuição naquele ponto.
Então, é uma informação muito interessante, muito relevante, que tem que ser trabalhada. Eu vejo, Diego, que tem, assim, tem muitos varejistas que estão entrando no comércio virtual, muitas lojas abrindo e começando a operar, e a maioria deles, a grande maioria, eles colocam o SEO assim como o terceiro, quarto plano estratégico deles. Primeiro é links patrocinados, né? E pagam-se caro pelos cliques com conteúdo que vem da fábrica, do fabricante. E eles não acreditam, né, nesse poder do SEO e no conteúdo, na geração de um conteúdo único para cada produto, na categorização dos produtos. Como que a gente pode trabalhar esse varejista que está começando, principalmente que está começando, entendeu? Que ainda não viu esse poder do SEO, não viu que ele pode, no futuro, abaixar a sua taxa de clique no links patrocinados fazendo um bom trabalho de conteúdo. Uhum. Quando a gente pensa numa operação de e-commerce, a primeira coisa que tem que pensar, que na verdade é uma verdade latente, é que as margens do e-commerce são muito baixas. E uma das coisas que faz as margens caírem drasticamente é que a solução de mais curto prazo que existe é o Google AdWords. Não tem jeito, porque você paga, você passa a receber um tráfego muito grande. Então, e quanto mais concorrentes tem utilizando o Google AdWords porque ele é um leilão, mais caro fica o clique. Então você vai entrando num ciclo vicioso. Só que o SEO ele somente é viável a partir do momento em que a operação de e-commerce tem alguma autoridade. Então, antes mesmo de pensar em link patrocinado em SEO, que vale ter uma estratégia muito boa e medir. Olha, vou começar investindo tanto em link patrocinado, a pessoa que vai cadastrar os meus produtos, ela tem que ter algum conhecimento de SEO, a nossa marca vai ser isso daqui. Embora eu trabalhe com SEO, dentro do marketing, eu sou da escola do branding, eu acho que uma marca é tudo para uma empresa. Então, e eu acredito firmemente que se não existe uma marca forte, a operação de e-commerce tende a quebrar. Então, e vamos supor, por exemplo, uma operação de e-commerce que está mais ou menos equilibrada com um faturamento de 200 mil, e investe, por exemplo, 30, 40 mil em Google AdWords, se abrir o Analytics, ele vai perceber que ele pode encontrar o budget de SEO sem investir menos. Porque nem tudo no AdWords vai converter. E o SEO, se a operação tem fôlego para investir de 4 a 6 meses, o retorno sobre o investimento vai ser muito maior. Tá. Falando sobre o retorno, como que se calcula o ROI do SEO? O ROI do SEO, ele, como não depende de mídia, e como você não vai pagar nada ao Google, você vai investir em duas coisas. E aí vem aquilo que a Grace falou bem lá no começo do programa, que é que uma operação de e-commerce, de fato, deve investir em conteúdo. Isso é uma coisa muito importante. Mas, e pensando, por exemplo, num conteúdo de texto, pode não ser que seja isso daí o que esteja trazendo tráfego de busca orgânica para um site. Então, se você contratar, por exemplo, um profissional de SEO, o retorno sobre o investimento vai ser, olha, quando o fulano chegou na minha empresa, a empresa faturava tanto de orgânico, eu pago tanto para ele, e além do salário, dos encargos trabalhistas, do espaço que ele ocupa, de determinadas ajudas de outras pessoas que ele precise, o custo é mais ou menos esse, e ele aumentou minha receita um tanto. Com uma empresa de SEO as coisas são mais claras, porque, bem, quanto você pagar, se você pagar para ela 10 mil reais por mês e ela te retornar 100 mil reais por mês, você teve um ROI de 10, um cálculo de ROI simples. Então, se você tratar com uma empresa de SEO, o cálculo é mais simples de se analisar. Se você faz internamente é mais complexo, mas basicamente a relação de investimento, seja em tempo, seja em impostos trabalhistas no caso, em espaço para a pessoa ficar, ou com o quanto você paga com uma empresa externa.
Vale mais a pena ele contratar externo ou interno? Depende muito. Essa daí é uma pergunta difícil, mas se o gerente do e-commerce ele entende de SEO, ele pode valer a pena, porque se aquilo for o coração do negócio dele, ele tem uma equipe interna. Mas se ele não entende muitíssimo de SEO, acaba sendo mais vantajoso trabalhar com a empresa externa. E aí tem que ver qual que é o mínimo que essa empresa vai cobrar, qual seria a mensalidade, qual seria o custo de ter um profissional, porque o profissional de SEO ele é absolutamente escasso no Brasil. Então, é uma mão de obra cara e como é uma mão de obra cara, prorroga o momento de se fazer SEO, Grace, com um recorte de SEO. Então, vamos pegar o que a busca orgânica está me gerando de receita e o que ela poderia gerar de receita. Porque, às vezes, o trabalho e isso acontece, e porque o algoritmo do Google é imprevisível, você produziu conteúdo para essa categoria de produtos, e na busca orgânica está vendendo a outra. Então, é um trabalho analítico, tanto da estratégia, quanto do que o Google está conseguindo enxergar. Só complementando o que o Elvis falou a respeito da pergunta se era melhor ter uma pessoa interna ou contratar uma empresa, eu acho que se for ter uma pessoa interna, você também vai ter que estar investindo constantemente para essa pessoa estar se aperfeiçoando nessa técnica. Eu não sei se isso é viável para a empresa, ter o gerente de e-commerce sempre focado nessa técnica. Porque pensa numa coisa. Em cada lugar que você vai, as pessoas falam que SEO é uma coisa diferente do que a outra disse. E se o princípio geral da administração é você poder mensurar para controlar, como é que você vai controlar uma pessoa interna se você não sabe o que ela está fazendo? E também, e pelo mercado de trabalho, aí eu percebo muito que mesmo profissionais de SEO de nível médio, eles não sabem por que eles investiriam tempo naquela coisa, mas eles fazem. Ou seja, todo o profissional de SEO ele precisa de um coordenador, de alguém que gerencie o seu trabalho. Alguém que dê a direção para ele, porque você pode investir tempo em 30 coisas diferentes, mas uma coisa que vai dar resultado e não todas as 30 coisas. É bacana. Então, o fato de ser um custo caro, igual você falou no começo, que você acha que precisa já ter um certo amadurecimento, mas é importante que as pessoas sigam, igual você falou, pelo menos aquelas técnicas básicas que vocês têm. Você até disse que ia citar um documento, acho que você tem, né? Comecem a ter a noção, para depois disso estar buscando um auxílio ou uma consultoria de uma outra empresa, né? Isso, se o e-commerce ele for bem feito, se ele tiver uma estratégia, se ele de fato quiser ser a melhor loja virtual daquele segmento, ela vai ser boa e o Google vai conseguir identificar algumas coisas. Por exemplo, se você entender que conteúdo é muito importante para o seu segmento, invista em conteúdo e, se aquilo for verdade, o algoritmo do Google tende a privilegiar algumas páginas. Mas aí quando o jogo começa a ficar muito sério, quando você vai concorrer com um player muito grande, quando a sua concorrência está fazendo um trabalho minucioso aí é hora de você contar com uma consultoria. É que nem pensar, por exemplo, o cara vai lá, abre uma loja num provedor de R$50 por mês e quer contratar a Painel 10 para oferecer consultoria. Peraí, valeria mais a pena ele investir ali alguma coisinha na loja dele, quando ele conseguisse crescer um pouco, aí contratar uma consultoria especializada em e-commerce. É importante que a ferramenta seja otimizada também, já seja desenvolvida, voltada para SEO. É isso que você quis dizer? Não, o que eu estou pensando a plataforma de e-commerce. Isso, a plataforma de e-commerce ela precisa estar preparada para SEO. As plataformas principais, tops de mercado hoje, são
no mínimo razoáveis para SEO. Tem algumas que permitem ou mais ou menos flexibilidade, mas o trabalho de SEO ele não deve depender da plataforma. Eu fui a um evento recentemente, aí uma potencial cliente me perguntou qual a plataforma eu devo escolher pensando em SEO. Você deve escolher a plataforma que faça muito bem as suas integrações, que você goste de administrar, que seja melhor para a sua operação. E o trabalho de SEO vai ser feito dentro da melhor plataforma para a sua operação. É uma pergunta assim que todos têm, né? Igual, você consegue listar algumas plataformas, sem se comprometer, claro, que fazem esse tipo, tem já uma estrutura de boa para ótima de SEO. Eu sei que a Magento é muito boa, né? O Magento é muito bom. A coisa mais importante, na verdade, é qual é a pessoa que vai cuidar da implementação para você. Porque o Magento é muito bom. A Vtex também é uma plataforma boa para SEO. Assim como você tem diversas. Mas se você tiver uma necessidade de mudar alguma coisa, o seu TI, ele vai fazer aquela alteração rápido ou não? Você tem casos, às vezes, em que se demoram 3 meses para fazer a implementação de alguma coisa. Então, isso daí é ruim para SEO, mas não é pela plataforma, é por um problema humano. Então, aí você tem que pesar outras coisas. Não adianta você ter uma plataforma ultra preparada para SEO se a pessoa que faz a implementação ela não está preparada. Ô Diego, a gente tem umas perguntas aqui do YouTube. O Thiago Moraes, ele pergunta: e no caso do e-commerce, que tem produtos que saem de linha? Isso é muito comum em sites de moda. Como proceder? Certo. Então, se você tem um e-commerce com produtos que saem de linha, quando você volta à arquitetura da informação, você tem que criar uma arquitetura da informação fácil o suficiente de navegar, de modo que se um produto sair de linha, a pessoa que entra pela homepage do seu site continue conseguindo encontrar o novo produto. Então, a prioridade, muito provavelmente, não vai poder estar num produto específico. A não ser que seja, por exemplo, vamos pensar na camisa de um clube de futebol que muda todo ano, só que a pessoa quer aquele modelo, existe um grande volume de busca por aquela palavra. Então, a relação vai ser quantas pessoas estão buscando por aquilo, e se tem uma variação muito grande, você tem uma página superior a ela na otimização. Por exemplo, camisa da seleção, você tem modelo 2013. Só que na arquitetura da informação, antes você tem a página só camisas da seleção, que você vai poder agregar 2013, 2008, 2000 e às vezes uma retrô dos anos 70. Com isso daí você consegue organizar bem o site e saber qual exatamente otimizar. Diego, então, falando um pouco desse assunto de como estruturar o site, eu gostaria de saber o que você acha mais importante. Ter vários produtos separados, por exemplo, as cores, um link para cada cor, ou eu deixar todos agrupados num link só? Perante o Google, isso, o que é melhor para conseguir ranqueamento? Vamos pensar, por exemplo, que você tenha o iPhone, a quantidade de pessoas buscando pelo iPhone, o novo iPhone, que ele pode ser, acho que rosa, azul, amarelo, etc. Vai ter muitas pessoas interessadas naquela cor específica. Mas se, por exemplo, você tem um tênis, que você tem a opção dele ser cinza claro e cinza meio claro, eu acho que não vale a pena você ter 2 páginas, enquanto você ter uma página para cada iPhone pode fazer sentido. Então, o importante é o que faz sentido para o meu usuário e, posteriormente, você fazer com que o Google consiga enxergar aquela coisa. Porque, por exemplo, se você... Oi?
mas o número de links em si, você acha que não influencia dentro do site? Dentro da estrutura do site? Um site que tenha 10 links de produtos e um site que tenha 100 links de produtos, vai fazer diferença? Você está falando de um site que tenha 100 produtos? Ou de um site que tenha 10 Isso, produtos? eu posso ter um produto que tenha 10 cores dentro de um link só agrupado, ou posso ter esse mesmo produto separado em 10 links, certo? Considerando 10 produtos no site, então ou posso ter 10 produtos agrupados ou posso ter 100 links, né? Eu posso fazer isso aumentar ou diminuir. Eu quero saber se isso vai me ajudar perante o Google ter esse número maior de links ou não. Certo. Um princípio é você ter, do SEO, como eu tinha falado, a relevância e a autoridade. A relevância costuma ser a página mais específica sobre alguma coisa. Então, teoricamente, é melhor você ter uma página para cada cor. Porque você vai ter, a pessoa vai poder encontrar a camiseta rosa, a camiseta bege, a camiseta azul com listras, etc. Porém, é o que você deve pesar o outro lado do usuário. Então, você ter a página mais específica é melhor. Só que todas essas punições do Google, muitas delas, aliás, vêm justamente porque a pessoa entende isso daí, que é bom você ter páginas específicas, e começa a criar um monte de páginas específicas. E você polui o algoritmo de busca. Então, como é que você responde a isso? Pensando se vale ou não vale a pena para o seu usuário ter a página mais específica. Porque se você pensar, por exemplo, na questão da cor, você pode otimizar para todas as cores sem necessariamente criar diversas páginas. Se, por exemplo, você tem um botão lá, escolha a sua cor, e você utilizar a tag out, você vai fortalecer com o Google que ali existe a opção de cinza, rosa, preto, vermelho, etc. Então, e se aquilo ainda é mais importante, você pode ainda, dentro do conteúdo do seu site, do conteúdo textual falando, explorar todas as cores que aquele produto tem. Então imagina que legal, e se coloca no lugar do usuário. Olha só, esse produto tem no modelo azul e no modelo amarelo. O modelo amarelo é para você utilizar no dia a dia, praticando esporte, indo ao parque, para correr, enquanto o modelo azul ele é mais focado na noite. Então, dentro de uma página só, você consegue otimizar as duas buscas possíveis por cada uma das cores. Entende? Entendo. Tem que pensar também na praticidade para o usuário. Se ele quer comprar um produto, você ter, de repente, as cores juntas, faz com que ele consiga comparar o produto, em vez de ter que ficar fazendo uma navegação imensa dentro do site para conseguir decidir se ele quer qual cor, né? Aí você está focando no usuário novamente, que é aquilo que é importante, que você destacou antes. Isso. E aí o Google tende a conseguir perceber isso. Se ele não estiver percebendo isso, aí você tem que tentar identificar por que ele não está percebendo isso. Ok, eu tenho também mais uma pergunta do pessoal do YouTube, do Maciel. Novamente, ele pergunta se um produto indisponível, ele afeta o ranqueamento na SERP? Essa daí é uma pergunta que não há uma resposta específica. Eu já vi produtos que não ficam bem posicionados porque estão esgotados, ou algumas vezes em que o produto ele fica bem posicionado mesmo estando esgotado. Então, é uma pergunta assim, um pouco difícil, mas, aí, novamente, se uma pessoa encontrar o seu produto que estiver esgotado, a reação dela, ainda mais se você estiver na primeira posição do Google, é de muita irritação. Então, o princípio básico é que você não quer deixar o seu usuário irritado e também você não quer perder a venda. Portanto, tenha sempre o produto disponível lá. Se existe algum problema de estoque, enfim, aí vale a pena fazer um planejamento, ter alguma coisa. Aumenta o prazo do frete.
Você fala, olha, eu consigo o produto para você, mas só daqui a 30 dias, e dá um desconto por isso. Ok. Diego, eu tenho uma outra questão agora que eu estava pensando aqui. Com essa nova mudança do algoritmo do Google, antes a gente percebia que ao fazer uma busca, os comparadores de preço acabavam sempre aparecendo no topo e era bem difícil de derrubar eles. Isso continua? O Google já está conseguindo lidar melhor com essa situação na hora de trazer uma informação relevante para a busca? Olha, os algoritmos, os comparadores de preço, eu acho que de 2 anos para cá, eles tiveram uma grande queda no tráfego de busca orgânica. Porque, e aí você pode entender que a pessoa... isso daí, na verdade, é muito mais complicado, porque existe um interesse ali do Google em seu Google Shopping, e você não sabe se os sites, os comparadores de preço tendem a perder tráfego porque o Google tem o Google Shopping ou porque a pessoa não quer somente preço na busca orgânica do Google. Mas, seja por uma coisa, seja por outra coisa, os buscapés da vida perderam muito tráfego e trabalham para conseguir o seu tráfego não somente via busca orgânica. Ok, mas eles ainda estão incomodando um pouquinho, né? Depende do segmento. Depende do segmento. Uhum. Mas assim... E tem alguma estratégia para conseguir, se no meu segmento ele estiver na frente, tem alguma estratégia para conseguir passar a perna nele, passar a rasteira? Olha, você ver como o site ele seria mais relevante que um comparador de preço. E o algoritmo do Google, ele procura hoje ter resultados diversos dentro da primeira página. Então, um resultado pode ser o comparador de preço, mas o outro resultado pode ser uma loja, o outro resultado pode ser um blog. Então, pensa na diversidade. Talvez o Buscapé, que é o maior comparador de preço no Brasil, ele tenha tanta autoridade que no seu segmento ele fique na primeira posição. Mas você pode ter 3 posições, uma com seu produto, outra com post de blog, outra talvez com algum artigo que saiu na internet falando daquele produto com menção a você. Então, às vezes, brigar por uma palavra-chave somente é perda de tempo, porque no trabalho de SEO você tem que pensar em milhares de palavras-chave. Então, brigar por uma só, às vezes, é uma briga desigual, mas se você for com várias frentes diferentes, você consegue ganhar a briga pelas beiradas. Maravilha. Diego, eu tenho uma pergunta aqui, é mais no lado comercial. Deixa eu achar aqui. Como que deve ser vendido? Qual que é a sua dica de como deve ser vendido o trabalho de SEO? Se é por ranqueamento, por hora, por período? Olha só, quem comercializa um trabalho de SEO, a primeira coisa que ele precisa considerar, ou qualquer serviço digital, uma consultoria, serviço de uma agência, é quanto para mim custa ter aqueles profissionais, quantas horas de trabalho deles vão ser utilizadas. Vamos supor que o custo da hora seja internamente de R$50. Só para dar um exemplo redondo. E aí, você tem quanto que, para ter uma margem minimamente razoável, você talvez precise vender aquela hora a R$150 para ter uma margem ali de 35%, que é o que o serviço tem em média, ou pelo menos segundo o lucro presumido. Mas o seu mercado só aceita pagar R$100 a hora, o que é um caso ruim. Ou você pode ter um mercado que a sua hora custe R$50 e o seu mercado aceite pagar R$500 a hora. Se alguém souber de um nicho desse, me avisa, por favor. Mas é que você tem que pensar no seu custo, o custo que você tem e o quanto o mercado aceita pagar pelo seu serviço. O grande problema de vender SEO ou qualquer coisa digital no Brasil é que isso daí é vendido como commodity.
olha só, eu vou alterar as meta tags do seu site, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, isso daí é uma commodity. Como você implementar só um HTML é commodity. Você criar um banner é commodity. Mas, e aí vem uma outra coisa que a sua empresa tem que ter. Você tem que ter o serviço em si, você tem que ter a parte técnica, mas o que eu recomendo é comercialize a estratégia. A estratégia, ou seja, como é que um trabalho de SEO vai gerar negócios para o seu cliente. E entenda o seu mercado e o quanto que aquilo vai retornar para o seu cliente e quanto que você merece por aquilo. Eu gosto de trabalhar muito pensando em retorno sobre investimento. Olha só, e até o nosso modelo comercial é baseado em ROI. Então, se um cliente ele vai ter um ROI de 5, que é um ROI muitas vezes superior a outras campanhas de AdWords, ele vai pagar tanto. Se ele vai ter um ROI de 10, ele vai pagar tanto. Se ele vai ter um ROI de 20, ele vai pagar tanto. Só que isso daí é viável principalmente para e-commerce. Se nós não trabalhamos com e-commerce, em geral a gente trabalha vendendo um pacote de horas, mas novamente com um foco em resultado, em estratégia. Como é que nós vamos gerar negócio para o nosso cliente por isso e fugir da briga de preço, porque com a briga de preço, no meio digital a empresa não se sustenta. Você não pode brigar por preço, você tem que brigar por qualidade do serviço, e qualidade do serviço é estratégia. Exatamente, eu concordo. Hoje você consegue fazer uma peneira de profissionais aí, né? Então, hoje você vai fazer qualquer trabalho é mais estratégico do que outra coisa. Se você não tiver essa estratégia para o seu cliente, você não se destaca mesmo. Tem uma pergunta do Felipe Araújo. Que dica para estagiários iniciantes de SEO para e-commerce você dá? Dicas para estagiários de SEO de e-commerce. Cara, se você está no meio digital, você tem que ser apaixonado por aquilo. Se você é apaixonado por aquilo, não se considere um estagiário, mas um empreendedor iniciando-se que pode empreender dentro daquela empresa. E vá aprender tudo. Não é só ali enquanto às 6 horas que você está ali dentro do seu estágio, mas nós tem pessoas que começaram como estagiários, pessoas de 18, 19, 20 anos, que têm assumido vão assumir cargos de gerência, porque no meio digital não importa a idade da pessoa, mas a capacidade dela de gerar resultados. Não faz diferença se a pessoa, para mim, na minha visão, se ela tem 20 anos, tem 30 anos ou 40 anos. O importante no meio profissional é o quanto você gera de resultados. Portanto, cara, corre atrás, aprende, não espere a ninguém. Quando você levar um problema, leva também a solução, porque se você não levar a solução junto com o problema, você é parte do problema. Então, só não seja o problema, mas como também empreenda, traga a inovação, traga aquilo que vai gerar resultados. E assuma a responsabilidade, porque querer inovar é muito fácil, mas tem que trazer para si e falar, cara, deixa comigo. E se alguma coisa der errado, olha, errei mesmo, e seja homem de assumir. Então, cara, a dica para o estagiário é não se considere um estagiário, mas veja a oportunidade que você tem de crescer com esse e-commerce. Maravilha. Pessoal, tivemos muitas perguntas pelo site, tá? E por causa do tempo que a gente tem de Hangout, não conseguimos fazer todas. Então, algumas perguntas aqui a gente pode responder por e-mail, tá? E aproveitando esse gancho do estagiário, faça um bom curso de SEO. Inclusive, o Diego Ivo vai ministrar um excelente curso aí pela Conversion, né? Fala um pouquinho do seu curso, Diego. Explica mais para o pessoal o conteúdo, o que eles vão aprender nesse teu curso. Certo, vou aproveitar e vou dar 3 dicas para as pessoas. A Conversion hoje lançou o Rank Monitor, que é uma ferramenta para acompanhar a posição de suas palavras-chave. Então, está disponível em rank.conversion.com.br, uma ferramenta gratuita para você acompanhar até 20 palavras-chave. Você acompanhar suas palavras-chave é como
a Grace estava falando, você começa a ficar, eu quero a primeira posição, Então, acompanhe a posição das suas palavras-chave e tenha essa ferramenta disponível. Se você quiser melhorar as suas posições, o seu tráfego, as suas conversões, nós criamos no ano passado um curso gratuito de SEO chamado Open SEO. Qualquer pessoa pode fazer, ele é totalmente gratuito. E tem um fórum ainda para suporte, tirar as dúvidas, e isso daí ele forma uma comunidade. Se você quer quer ir além e quer se trabalhar como gerente de SEO, nós criamos o curso Gerente SEO. Ele é um curso que, para a pessoa fazer, pressupõe que ela já tem um conhecimento que ela encontra gratuitamente no Open SEO, e que ela quer gerenciar não só o seu trabalho, como o trabalho de outras pessoas, porque não tem como hoje uma pessoa em SEO trabalhar sozinho. Esse daí é um curso presencial e pago. Então vai muito da pessoa, o momento em que ela está, se ela quer aprender, está começando, vai para o Open SEO, ele é gratuito, a gente continua mantendo o curso gratuito, e se já está no nível mais avançado e quer se profissionalizar para valer em SEO, já tem alguns cases, já conseguiu algumas palavras-chave, aí pode estar na hora de fazer o gerente SEO. Ok. Bom, galera, o papo está muito bom, mas já são exatamente 9 horas e 39 minutos no horário de verão, ou seja, estouramos aí o tempo em 1 hora e 20 minutos mais ou menos, porque a conversa estava muito boa, as pessoas animadas com muitas perguntas. Isso é um ótimo sinal, mas a gente tem que cumprir aqui o nosso prazo, até porque o Ivo ainda tem uma longa jornada aí pela frente, muitas palavras-chave para colocar no topo aí do Google, então a gente precisa liberar o Ivo para continuar a sua jornada. Agradecer todos vocês que nos assistiram aí. Quem por acaso pegou pela metade do programa, pegou só uma parte, é só entrar de novo. Assim que a gente terminar aqui a transmissão, ele já vai ficar disponível, 1 ou 2 minutinhos, ele já fica disponível na íntegra para quem quiser assistir. E no site hangoutecommerce.com.br você vai encontrar alguns dos links que o Ivo comentou aqui no programa, e também, se você quiser deixar aí mais informações, fazer mais perguntas, pode utilizar o site do Hangouts e-commerce, hangoutecommerce.com.br. Para encerrar, queria que o pessoal aí, todos os participantes, desse o seu recadinho final, fizesse o seu merchan, enfim, o tempo é de vocês. Como não poderia deixar de ser, como nós somos cavaleiros, a Grace vai começar aí dando o seu recado final. Grace, é com você. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse Hangout e convidar todo o pessoal que trabalha com e-commerce a conhecer o meu blog, é o e-commercedesucesso.com.br. Toda semana ou a cada 15 dias a gente está escrevendo, está buscando entrar em contato com vários empresários e com empreendedores, tentando ajudar vocês a superarem as dificuldades com a experiência, trocando experiência com outras pessoas, né? Então, se vocês puderem estar acompanhando a gente ou pelo Facebook ou pelo blog, a gente vai ficar muito feliz. Beleza, aí foram as palavras da Grace, agora passamos a bola por Elvis. Lembrando, eu, energúmeno, falei errado, Hangout e-commerce, sem o S, tá bom? Elvis, com você. Bom, pessoal, obrigado aí pela audiência. Diego, obrigado novamente por ter aceito o convite, tá? Esclarecido a dúvida do pessoal aí. E falar um pouquinho da Agência Painel 10, que a Agência Painel 10 é uma empresa especializada em consultoria e marketing performance para e-commerce, tá? Então, é uma agência aí que vocês podem contar, que é especializada em e-commerce. Tá aí, esse ano faz 10 anos de empresa, né? Uhul! E também do portal Eventos E-commerce, que é um dos maiores portais de eventos do Brasil, onde você pode ter aí na sua agenda toda a lista de eventos, webinars,
palestras e congressos do e-commerce aí no território nacional e o ano que vem internacional, tá bom? Um abraço a todos. Maravilha. Antes de passar a bola para o Diego se despedir, quero falar com vocês do programa Social 175, um programa realizado quinzenalmente, também pelo Google Plus, pelo Hangout do Google. Quem quiser saber mais informações, pode procurar no Google Plus, Social 175, ou nos nossos outros canais, no Facebook, também o mesmo nome, Social 175, no YouTube, também Social 175, e no Twitter, também Social 175. E caso vocês precisem de alguma agência que trabalhe com marketing digital, recomendo a inusitadomarketingdigital.com.br, inusitado com Y, tá? No primeiro I, você utiliza o Y, inusitadomarketingdigital.com.br. E do Sandro, o Oráculo, a entidade que gerencia todo o programa aqui, ele que aperta os botões, ele que faz silenciar as vozes, muda as câmeras, etc, etc. Tem a Icoeh, www.icoeh.com. Também uma agência especializada aí em comunicação e marketing digital. Ivo, obrigado pela sua presença, cara, bate-papo show de bola, muita participação. A gente percebe quando as pessoas estão gostando, estão se interessando pelo papo, quando as perguntas jorram, né? Elas não param de chegar. Então, bom sinal aí que houve a aprovação popular. E para encerrar, queríamos saber aí a sua opinião final. Deixe seus contatos, se você quiser, blog, site, Facebook, e-mail, enfim. A casa é sua, fique à vontade aí para dar o seu recado final. Obrigado, agradeço novamente o convite. Como se diz naquele programa de televisão, a paciência de todos os espectadores, mas acho que foi um papo muito divertido, deu para trocar muitas ideias, teve muitas perguntas interessantes e avançadas. Existe duas coisas, algumas perguntas avançadas e um caminho do SEO que ele estava muito focado a qual que é o macete que eu preciso fazer para fazer o SEO. Então, o conselho que eu deixo para vocês é pensar, considerar SEO como uma estratégia para que aquilo que é muito bom, o algoritmo do Google consiga enxergar também. E pensando nisso daí, o SEO de todos vocês vai dar muito mais certo e o mercado vai se profissionalizar muito mais também. Então, quem quiser aprender mais sobre SEO no site www.conversion.com.br, você pode ir no menu SEO e lá tem todas essas coisas que eu estou falando, explicando-se conceito por conceito para que você possa implementar aquilo e focando em estratégia. Eu já falei das ferramentas, dos cursos que nós disponibilizamos. Hoje a Conversion está focada em e-commerce e projetos de médio e grande porte. Se alguém estiver interessado em transformar algumas dezenas de milhares de reais em centenas de milhares de reais, pode falar com a nossa equipe comercial que ela tem a solução ideal para o seu e-commerce. E, novamente, agradeço muito e até a próxima. Maravilha. Bom, enquanto estávamos falando aqui no finalzinho, o Elvis me confidenciou aqui pelo chat que tem um entrevistado muito legal no próximo programa. Não podemos revelar ainda, estamos em fase de negociação, mas se vingar, vocês não podem perder. Deve ser daqui uns 15 dias mais ou menos, vamos ver se rola ou não, mas vai ser show de bola. Então fique atento, se cadastre ali no site se você ainda não se cadastrou, hangoutecommerce.com.br, não vai perder, tá bom? Pessoal, obrigado pela participação de todo mundo, nos vemos daqui a 15 dias, ou mais ou menos. Abraço. Um abraço. Abraço. Falou, tchau.